Olá, primeiro ano, aqui é a professora Tayana, de Sociologia. Vamos iniciar aí nossa segunda aula. Semana passada, nós fizemos uma breve revisão sobre o primeiro contato que vocês tiveram com essa disciplina, né? Muitos de vocês, aliás, acredito que todos, nunca haviam estudado Sociologia, né? O primeiro ano que vocês estão tendo essa disciplina. Então, nas nossas primeiras aulas, esses primeiros contatos de vocês com essa disciplina, eu trouxe alguns materiais, alguns slides, já utilizei também o nosso livro para a gente pensar um pouco sobre o que é a sociologia, como surgiu essa disciplina, como ela se tornou, né, uma das áreas das ciências humanas. Qual é o seu objeto de estudo, por que é tão importante estudar a sociologia, né? Porque a sociologia é uma das ciências cruciais para a produção do conhecimento sobre as relações humanas. Nós vimos, inclusive eu falei em sala, né, quais os campos de estudo, de atuação do sociólogo, além do campo acadêmico, além também da educação. O sociólogo também é uma presença, é uma peça-chave na produção de políticas públicas, no auxílio aí de práticas políticas. Também o sociólogo, ele é fundamental dentro aí de instituições de saúde, por exemplo, tendo um papel importante na compreensão das relações humanas, né? E de que forma essas relações elas são tão complexas, tão problemáticas muitas vezes, e que esse olhar sociológico ele é super importante para ir em busca como eu pontuei em sala para vocês, não só do problema em si, né, mas de como se pode chegar à sua solução, né, encontrar soluções viáveis para as problemáticas que incomodam ali a sociedade. E para a nossa segunda aula, ainda dentro do capítulo 1 do nosso livro didático, eu separei aí alguns pontos importantes sobre a questão do olhar sociológico, né? Então, aprendendo a pensar com a sociologia é um tópico aí dentro do nosso livro didático, tá? Que já faz uma ligação com aquele trabalho de N2 que eu tinha passado em sala para vocês, né? Tinha passado algumas notícias, nós dividimos a sala em 4 equipes. Para cada equipe, eu entreguei uma notícia, não sei se vocês lembram, notícias que foram retiradas de alguns sites, né, que traziam aí algumas problemáticas, né, questões pontuais que norteiam aí a nossa sociedade. E nós tínhamos aí combinado um dia para a apresentação de cada equipe e que, partindo das temáticas daquelas reportagens, vocês iriam aí em busca de outras notícias sobre o tema, de outras abordagens, de outros olhares. Claro que o trabalho a gente vai ter que readaptar para a nossa nova realidade, né? Infelizmente, nós não temos mais as nossas aulas, por enquanto, as nossas aulas presenciais. Mas na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai combinar, vou passar para vocês uma nova dinâmica com relação a esse trabalho de N2, né? Essa atividade valendo nota aí para vocês. Mas vamos aí para o slide que eu preparei para a nossa aula de hoje, aprendendo a pensar com sociologia. Então, Tayana, como aprender a pensar com a sociologia? Primeira coisa, primeiro passo para começar a exercer esse olhar sociológico, a sociologia nos traz como primeiro método um estranhamento, né? Tayana, o que seria isso? Aquilo que me traz uma estranheza, aquilo que vai me incomodar. Primeira coisa, você tem que se incomodar
com aquele problema, você tem que se incomodar com aquele evento, com aquela situação. Então, quero analisar a violência nos centros urbanos, né? Então, de que maneira a violência, será que ela é vista apenas como algo negativo? Será que a violência é vista por alguns grupos da sociedade como algo positivo? Que discursos, né, vão ali estar por trás da defesa, por exemplo, de um maior endurecimento do Estado para conter a violência? Né? Quais os elementos que realmente mais sofrem com o aumento da violência? E o que está acontecendo aí nesses centros urbanos que acabam elevando os dados, os índices de violência? Em que regiões isso é uma crescente? Será que tem algumas regiões que não se percebe essa violência de uma maneira tão forte? Enfim, então aquela problemática que é a violência, um problema bem pontual da sociedade. Primeiro, eu não posso aceitar a violência como algo simples, como um corriqueiro. Eu tenho que começar a me causar uma estranheza, me incomodar, né? Por que a violência ela faz parte das relações humanas, né? Por que a violência ela ocorre mais em determinadas regiões, menos em outras? Por que existem amplos discursos para explicar, justificar ou até mesmo solucionar essa problemática? Então, olha aí, né? Eu já começo a me incomodar. Esse tema, essa temática, essa problemática já começa a me causar uma estranheza. E algo muito importante, nós temos que pontuar que cada pessoa vai ter um olhar distinto sobre essa problemática. O meu olhar sobre violência pode ser um olhar totalmente diferente do seu olhar, porque a maneira como nós vamos encarar essas problemáticas, né, essas temáticas nas relações humanas, elas são permeadas da nossa carga, vamos dizer, da nossa criação, do contato que nós tivemos, da leitura que nós temos. Muitas vezes nós trazemos aí, da maneira como abordamos determinados assuntos, muito da influência da nossa família, da educação que nós tivemos, do nosso cotidiano, da nossa cultura, da nossa moral, das nossas crenças religiosas, enfim, tudo isso acaba me influenciando na maneira como eu vou olhar aquele problema da sociedade, né? Aquele olhar sobre muitas vezes ali sobre questões que são tão pontuais. Tayana, dá um exemplo. Posso dar um exemplo. Se a gente for olhar a questão da pobreza, né? A pobreza é ou não é uma problemática inerente, tradicional, vivenciada durante muito tempo nas relações humanas? Demais. Muitas vezes, cada pessoa, se eu for perguntar para você a pobreza, como você encara a pobreza? Algumas pessoas vão pontuar o seguinte: olha, a pobreza é algo normal, é inerente das relações humanas, sempre existiu pobre e eu acredito que isso não vai mudar. Outras pessoas, talvez por terem uma leitura maior, né? Muitas pessoas, por buscarem ali um maior entendimento sobre isso, vai buscar lá nos processos históricos, nas relações de desigualdade, e ela vai buscar uma análise mais profunda, ela vai buscar entender como surgiu a pobreza, como a sociedade encara a pobreza. Será que é da mesma maneira que no passado? Né? Será que realmente a pobreza ela é da natureza humana? Ou ela foi criada pelas relações econômicas? Estão vendo? Então, um problemazinho que eu lancei, né, sobre a pobreza, que é a pobreza, pode trazer inúmeros olhares, inúmeras respostas sobre essa problemática, tá? E isso
é super importante para que a gente possa aprimorar o que a gente chama na sociologia de olhar da observação. Esse olhar múltiplo, essa busca por diversas respostas, né? Essa ideia de que o conhecimento nunca está pronto, nunca está fechado, eu posso ir além, é isso que a sociologia nos propõe. Gente, a sociologia, ela faz parte da ciência humana. A ciência, ela não é algo que é fechadinho, né? Ela não é um método ali fechado. A ciência, ela, o tempo inteiro, ela se permeia por questionamentos, tá? Então, como eu pontuei para vocês, questionar novos acontecimentos vai me trazer novos conhecimentos e vai acabar realmente me influenciando a ter outros modos de pensar. Então, se antes eu olhava a pobreza como algo normal, e eu passo a analisar dados, eu passo a fazer uma leitura mais crítica, eu passo a pesquisar um pouco mais sobre a história econômica das relações humanas, eu vou, nossa, a pobreza não é algo comum, ela foi sendo criada, né? Muitas vezes ela foi recebendo justificativas de acordo com a cultura, de acordo com os processos históricos, né, com os conceitos históricos. Então, isso vai me gerando outros modos de pensar, tá? E dessa maneira, quando a gente vai em busca de mais informações, né, novos conhecimentos vão acabar aí surgindo, nós iremos dessa maneira estar ampliando cada vez mais as nossas informações, o nosso conhecimento sobre esses assuntos tão pontuais, tá? Próximo aqui slide, vou colocar aqui para vocês, é um estudo de caso que o nosso livro traz com a temática dos refugiados, um drama planetário. Então ele traz aí esse gráfico em forma de pizza sobre a questão dos imigrantes em direção à Europa, algumas imagens. Logo na página seguinte a gente tem esse mapa, né? A origem dos solicitantes de refúgio na União Europeia, os principais países aí, aonde a gente vai ter aí um grande número de refugiados, né? Temos aí também algumas fotos, essa foto de um campo, né? Que seria aí a fronteira que limita o acesso entre os países, aí entre a Hungria, se eu não me engane, né, e a região da Sérvia. Então, que limitava esse território. Ali imagens de botes que acabaram naufragando com imigrantes ali no mar da Grécia, né, ali já para Itália. E aí ele traz, por que eu trouxe esse estudo de caso do nosso livro, né? Primeiro ponto, qual é o assunto? Refugiados. Primeiro ponto importante é entender o que é o refugiado. E aí vocês vão, através da leitura, ver que o refugiado é diferente do imigrante, né? Muitas vezes o refugiado, ele foge do seu país, buscando abrigo, proteção. Ele vem de questões religiosas, da fuga de perseguições religiosas, políticas. É como um pedido de socorro mesmo aos países, né? Diferente muitas vezes do imigrante, que ele vem por conta própria, ele vem em busca de melhores condições financeiras, né? Não foi uma questão de violência, de perseguição, de risco à sua vida que o faz sair do seu país, tá? Muitos dos refugiados vão embora como realmente a última solução. Muitos têm desejo, sim, de retornar aos seus países de origem, né? Outro ponto aí importante, antes da gente fazer um estudo a mais sobre essa problemática, o que você tem que analisar? Tudo o que foi trazido pelo nosso livro de informações. Os dados gráficos, analisar as fotos, mapas, as reportagens, os textos, as notas institucionais, todas as informações. E aí ele vai trazer vários textos ao longo aí das páginas do nosso livro,
né? E a partir de todas essas informações, você vai começar a levantar problemáticas sobre esse tema. Estou colocando aí alguma delas, né? Por que as pessoas necessitam entrar em outros países abandonando o seu lugar de origem? Já começa a me inquietar. O que faz essas pessoas, né, arriscarem as suas vidas, cruzarem aí oceanos, muitas vezes em embarcações precárias? Muitas questões podem estar por trás disso, questões étnicas, conflitos religiosos, políticos e por aí vai. Os refugiados sempre existiram? Será que é um problema atual? Em que outros momentos da história da humanidade nós vamos ter essa problemática? Por que alguns países são mais receptivos a esse problema e outros não? Que países, que regiões mais sofrem com a questão dos refugiados? O que os órgãos internacionais pontuam? Será que existe uma legislação, numa maneira realmente de proteger esses países, né, que recebem esses refugiados e de proteger esses refugiados? Qual é o perfil desses grupos, desses sujeitos, né? O que eles desejam, quais são as suas justificativas, de que forma a chegada desses imigrantes eles acabam repercutindo nas relações no cotidiano desses países, como é que esses imigrantes, esses refugiados, como é que eles lidam com o choque cultural, né? Então, olha aí, dessa temática, da questão dos refugiados, a gente pontuou uma série de questões, né? Então, não é só pegar aquele dado, ler e dizer, olha, é isso aqui. Não. Aquele dado, aquela série de informações vai te levar a ir buscando outras perguntas, né? Em busca de mais dados. E dessa maneira você vai exercendo o que a gente chama de olhar sociológico. Eu vou em busca de variantes, eu vou em busca de outros problemas por trás daquele, né? Buscando sempre entender como aquilo surgiu e como aquilo vai repercutindo dentro da sociedade. E aí, gente, eu queria que vocês, quem tem aí o livro, né, na página 33, tem aí Sociologia em Ação, eu queria que vocês respondessem as 4 perguntinhas dessa página até a 4ª questão, né, essa primeira coluna aí que vocês estão vendo, analisando esse estudo, esse problema, né, os refugiados, um drama planetário, que vocês respondessem essas 4 perguntas aí pontuais. Tem o livro de vocês no caderno, tá? Então, respondam aí essa atividade da página 33. Para responder essa atividade, vocês vão ter que fazer essa leitura aí do livro, sobre os refugiados, página 28 até aí a página 33. É curtinho, traz pequenos textos sobre essa questão dos refugiados, principalmente na região, né, ali no norte da África, com entrada na Europa, como os países europeus eles estão sendo grande polo de atração desses países ali vizinhos, principalmente os países da região da Península Arábica, como também da região do norte da África, tá? Então, fica aí para vocês essa atividade da página 33 do livro, questão 1, 2, 3 e 4, certo? Quem tem o livro digital, né, pode fazer também, respondendo ali no caderno. Claro, pode fazer, deve fazer. Quem tem um livro físico também, né? Quem não tem livro, procura com um colega, pede para tirar foto, porque eu acho que não ficou legal aqui no meu vídeo, né, no slide. Se der para vocês lerem, beleza, ótimo. Respondam aí no caderno e aí na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou ver essas 4 questõezinhas com vocês para a gente aprofundar esse estudo de caso sobre os refugiados, tá? E próxima aula também a gente vai relembrar o nosso trabalho de N2 e a gente vai readaptá-lo para a nossa nova realidade, certo? Então, até a nossa próxima aula. Um beijo.